Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa queridíssima Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós nessa manhã fria, no início aí de inverno, está quase chegando, acho que não chegou ainda no inverno, né? Eu acho que Mas, ainda não. mas nesse 12 de maio de 2026, estamos experimentando aqui para nós riopretenses, o pessoal aqui do interior de São Paulo acostumado a nadar em piscina de lava vulcânica e tomar banho com fagulha de ferro esmerilhado. Então, para nós aqui a temperatura é quase polar, viu? Estamos aqui quase em processo de congelamento e se bem que congelar também é bom, né? A gente congela e quem sabe um dia o pessoal não acha a gente daqui uns 1000 anos congelar e descongela a gente. Mas brincadeiras à parte, é sempre uma satisfação estar aqui para realizar essa abençoada reflexão que o Evangelho nos propõe. E sem dúvida nenhuma, o foco principal é que a gente aprenda lições que vão transformar a nossa jornada em algo mais produtivo, que nos dê mais felicidade. Eu sempre faço uma comparação que é o seguinte: estamos em busca de aprender algo que nós não sabemos para evitar de nós termos problemas que nós ainda não temos, que poderemos não tê-los de fato. Aprendeu a lidar com a adversidade, você se livra de dificuldades desnecessárias. Como diz o ditado, né? Ou é pelo amor ou pela dor. Então, aprender é algo que você faz por amor. Não queira aprender através da dor. É mais difícil, é mais dolorido, é mais cansativo, é mais demorado, é mais estressante. Então, esse esforcinho nosso aqui semanal, e óbvio que todo mundo que está aqui não fica reduzido somente às reflexões aqui conosco de terça-feira. Cada um tem a sua dinâmica, né? Faz a sua busca na sua casa espírita, etc. Então, continue fazendo suas buscas. Esse é o meu desejo. E deixo meu bom dia, meu carinho, meu abraço a cada um de vocês. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! E é isso aí, cada um fazendo suas buscas, não é verdade? O importante é você não parar, porque naturalmente somos seres em expansão, não é? Se uma planta, gente, você às vezes tem que mudá-la de vaso, porque ela cresceu. Imagina o ser humano, você imagina? Então, que bom que vocês estão aqui. É um sentimento de não estar perdendo tempo. De vez em quando você sente essa coisa, estou perdendo tempo nesse lugar, estou perdendo tempo assistindo esse filme. Eu e a Lara, que a gente assiste mais filmes junto, né? Eu e a minha filha. E aí vai dando uns 15 minutos, a gente olha uma para outra assim, ó, vamos dar mais 5 minutos de chance para esse filme aí. Mesmo assim, a gente perde 20. Sabe filme ruim? Fala, não é possível. Se em 20 minutos ele não ficou bom, não é possível que vai ficar bom em algum momento. E é isso aí, gente. É você ficar contando as horas, contando o tempo. Vai aí nas suas redes sociais. Esse pessoal que você não gosta de ver, que te gera uma indignação. É bom, às vezes, a gente ser indignado para sair do lugar que a gente está aí para outro canto. Mas, às vezes, você está seguindo muita gente que mexe com o seu humor no dia. Perde tempo com isso, não. Segue pessoas bacanas, que te inspira, que vai fazer você melhorar. Páginas engraçadas. Coloquei no meu stories agora um coalinha comendo uma folhinha, mastigando uma folhinha. Eu falei, pô, Luciano, amor, isso aqui é inteligência artificial? Ele falou, não dá para saber, não. Hoje em dia não dá mais para Mas é saber. tão bonitinho. Mas o que você quer com isso? Mas pelo menos me gera uma coisa ruim, né? O pessoal aí discutindo política logo cedo, ironia e deboche, isso daí dá uma cansada no nosso cérebro. Então, que bom que o pessoal escolheu estar aqui conosco, vai mais uma hora e 20, mais ou menos, falando do Evangelho. Como o Oceander disse, não é só para você se livrar dos problemas ou te ajudar nos problemas lá na frente, é para você não se envolver em problemas lá na frente. Então, que bom ter vocês aqui. Para nós, uma temperatura agradável de uns 15, 16 graus, né? Deve estar, né? Eu acho que tá um pouquinho menos, hein? E é muito gostoso pra gente. Até aí a gente aguenta, né? A gente aguenta. Quando eu morei no Japão, gente, ninguém tem roupa do Brasil para ir pro Japão. E a gente fala assim, não vou comprar roupa não, né? Que eu fui para trabalhar, eu falei, não vou
estender aí, mas não tem jeito. Você tem a sensação que teu nariz vai cair, que a sua orelha vai cair, então a gente tem que aderir, né, à moda deles, e não é por não gostar da moda, porque a gente não queria gastar dinheiro, né? Mas olha, eu vou te contar, o frio do Brasil ainda é suportável, não tem nada, você não tá com a sensação de tá nada caindo, né, Sandra? Só o cabelo, só. O cabelo Ixi, caiu, tá caindo o ixi, cabelo. Acho que deve coitada. ser por causa do frio também, certeza. Ah, mas já nasce de novo noutra Nasce, encarnação. nasce. Eu ainda sou nenenzinho ainda. Bom Não dia, nasceu nem os gente. cabelos ainda, Não ó. nasceu. Pois bem, vamos ao nosso, então, estudo, ao início ao estudo, mas antes o nosso momento da oração com a Estela. Momento da oração. Vamos lá. Será que a minha mãe acordou? Eu coloquei o evangelho para ela escutar lá. Ela vai levar um susto. Ei, dona Isabel. Eu tava ligada a TV. Vamos lá, então. Senhor Jesus, amado Mestre, benfeitores amigos que já se encontram aqui conosco, muito obrigado. Abençoe os corações animados aqui, corações gratos. E abençoe também, Senhor, aquelas pessoas que não conseguem enxergar a gratidão, não conseguem enxergar bênçãos que te cercam. Abençoe para que o coração delas possam se abrir, os corações possam se abrir, os olhos enxergar, trazendo então para a mente e para os seus passos mais felicidade na vida. Abençoe, Senhor, todos aqui dessa corrente, os seus lares, os seus entes queridos, todos os nomes que foram citados, que estão com enfermidade, sobretudo a nossa irmã Valdirene, que está muito tempo com tantos problemas. Que o benfeitor, amigo de cada um aqui, possa abraçar as causas que nos levam a aflições. Abençoe, Senhor, as pessoas que já partiram, que moram no nosso coração, que sabemos um dia que iremos encontrar. Abençoe aqui os nossos irmãos distantes, que às vezes a gente nunca vai ter chance de se encontrar pessoalmente, mas a gente sabe que se encontra no mundo espiritual. Do mais, Senhor, temos o coração cheio de gratidão pelas bênçãos que nos cercam, até nesses dias mais frios, que faz a gente dar valor no pouco tempo que a gente tem de temperatura assim, e depois valor também nos dias mais quentes. Muito obrigado, Senhor, por toda essa experiência vivida no mundo, que a gente possa saber contar todas as bênçãos e deixar os nossos dias com mais luz. Gratidão e que assim seja. Olha o livro que eu trouxe hoje. Nossa, eu gosto muito desse livro. É Chão de Flores, de Chico Xavier, por autores diversos. E ele... Olha, tá cheio de flor, que bonitinho. E ele é feito de trovinhas. Olha que bonitinho como que é dentro. Ó. Eu escolhi hoje a trovinha de Américo Falcão. Felicidade. Felicidade se asila onde se cumpre o dever. Consciência tranquila nunca precisa temer. Bonito, né? Às vezes você tá com um problema aí na tua vida, mas você consegue dormir, sabe por quê? Porque você fez tudo que tinha que fazer. Você já entregou o pacote inteiro na mão de Deus. É isso aí, consciência tranquila. Muito bem. E eu te convido então a me acompanhar na leitura, você aí do seu evangelho, eu aqui com o meu. Você vai ouvindo a leitura e vai lendo. Então você vai absorver duplamente a informação através dos olhos e dos ouvidos. Então vamos ao nosso evangelho hoje. Hashtag 63, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos entender melhor o que significa isso, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Olha só. A gente gosta de mostrar toda semana, porque é uma propaganda para a nossa doutrina abençoada, uma propaganda para o Evangelho do Cristo, sendo divulgado de uma forma fácil de ser compreendida, sendo absolutamente fidedigna a todos os preceitos morais que o Cristo nos trouxe. Esse eu ganhei da minha mãe em 2011, eu anotei aqui. Então já está com 15 aninhos esse livro, né? Então um beijão para dona Isabel que está assistindo nós aqui também, direto da nossa casa aqui. Pois bem, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, itens 20 e 21. Bem-aventurados que têm os olhos fechados, ditado pelo Espírito Vianney, que era o chamado Cura de Ars, no ano de 1863, na cidade de Paris.
Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho, se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo e ser causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, na expiação, foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sobretudo, pensa em tudo o que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se, na sua bondade, lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá.
palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos aquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então, sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. E vamos aos comentários da Estela. A doutrina espírita traz para nós um conforto, não traz? Traz um acalento, porque quem de nós aqui nunca viveu alguma situação desagradável? E nós sabemos que, conforme a gente quer viver bastante, vai chegar muitas outras situações. Algumas consideradas prova, que são aquelas que, como ontem mesmo, nosso amigo Lúcio estava contando ali no semeador, ele disse que teve um problema na perna e ele falou, gente, foi teimosia minha. Então, é algo que eu sei, é uma plantação, que aí veio a colheita para mim agora. E outras que são consideradas expiação, que são aquelas que você, poxa, como que eu tenho problema no pulmão? Eu nunca fumei. Como que eu tenho problema no fígado? Eu nunca bebi. Então, essas são de outras vidas, de outra vida. E aí eu pergunto, qual o seu problema? Porque aqui estamos falando de algo muito sério. É de alguém, né, que não contou a história da pessoa, mas a gente conta, Cura de Ars vem trazer o pedido que fizeram para ele, para ajudar uma pessoa que estava ficando cega. E ele vem e coloca a situação de que, olha, quando você está com o olho aberto, isso daí pode deixar cair. Mas quando você está com o olho fechado, só tem um único caminho, a elevação. E aí eu penso, qual o problema que eu tenho na minha vida para ter uma clareza dessa aqui? Ó, bom dia, dona Renata, minha sogra, mãezinha do Oceander está aqui. Dona Renata é uma pessoa tão maravilhosa. Beijão para minha mãe e meu pai. O seu Ademir deve estar junto também, né? Ela falou aqui, ó, estamos aqui. Que bonitinho. E aí a gente pensa, qual o problema você está vivendo nesse momento? Pode ser uma prova dessa vida, uma colheita, pode ser de outra vida. Então, existem alguns caminhos para que você possa traçar e viver com essa situação de maneira mais calma. Porque a felicidade 100% aqui na Terra, a gente sabe que não é possível. Nós estamos com uma máquina ainda muito frágil. A máquina que eu falei é esse corpo. Esse corpo, hoje mesmo eu vi a Livinha, eu levei ela para a escola, ela deu um espirro de gripe, assim, aquele início. Não tem jeito. Oi, Lívia, põe meia nesse pé, agasalha, dorme coberta, tudo, né? E mesmo assim vai pegar a gripe. É desagradável, né? Tem gripe que é forte, pesada. E tem como você fugir disso? Tem como você hoje falar assim, Stella, eu nunca mais vou pegar gripe. Eu vou caminhar certo aqui, ó. Eu vou usar touquinha. Não vou tomar nada gelado. Não tem jeito. É um vírus que está no ar. É claro que se você tiver com a imunidade baixa, isso daí pode envolver seus sentimentos. Vamos supor que você é uma pessoa que você vê uma treta, a treta na família, sabe? Você pula assim, você vê, uma treta. E vai e comenta no WhatsApp. E depois chama outra pessoa e comenta com a pessoa e fala. E fica mastigando aquilo, ruminando. E aí eles falam, a pessoa está com a imunidade baixa. Isso e tantos outros fatores, que a imunidade também baixa por falta de vitamina e outras coisas. Então não tem jeito. Você vai pegar mais gripe que outras pessoas. Mas mesmo você, que não mergulhou em treta alguma, que se agasalhou, às vezes você vai pegar uma gripe. Isso é viver aqui na Terra. Só que quando o Cura de Ars apresenta
essa situação em que, com certeza, a gente vislumbrou que o Sander leu assim, alguém orou para ele, pedindo, vem aqui curar essa mulher, ela tá ficando cega. E aí ele falou, olha, eu não consigo, porque na verdade isso é a redenção dela, é isso que vai levar ela para o lugar que ela realmente quer estar. Como o sonho que a minha mãe teve esses tempos com meu pai, a gente ficou muito feliz. Meu pai desencarnou, vai fazer 3 anos agora, no Natal, que ele desencarnou dia 27 de dezembro, né? E ela faz meio ano, um ano mais ou menos, que sonhou com ele, num lugar muito bonito. O meu pai sempre gostou de rio, de pescar, e ela também. Toda vez que ela sonha, eles estão em lugares parecidos, assim, sítio, rio. E ele falou para ela assim, olha, como que ele chamava ela? Zá, ele chamava minha mãe de Zá. Zá, vale muito a pena fazer o bem. Você não tem ideia como eu estou sendo tratado aqui. E você pensa que meu pai fazia aqueles bem? Nossa, deixa eu pesquisar o nome dele aqui para ver, né? As instituições que ele elaborou. Gente, é só o arroz com feijão meu pai fez. Ele ensinou a gente não ficar devendo para os outros. Devolver as coisas que a gente pega emprestado. Chegar nos locais com pontualidade. Todo mundo merece seu bom dia. Você não pode ignorar as pessoas, o cumprimento. E esse teu pai, então, vem falar que ele fez o bem? Gente, é simples. Mesmo o simples não está sendo feito. Eu vejo as pessoas irem num restaurante, fala assim pro garçom, pega uma coca para mim. Oh, meu Deus, e o que é o simples? O senhor pode pegar uma coca, por favor? Boa noite, por favor, o senhor pode pegar uma coca? Boa noite já foi antes, né? Porque quando a pessoa se apresentou, com certeza ela falou boa noite. O simples as pessoas não estão fazendo. E aí, às vezes, vem um problema para nós, e os problemas, eles ampliam a nossa visão. Às vezes você está aqui na sua casa está tudo te servindo. Fica bravo o dia que o ar-condicionado quebra, fica bravo o dia que... Tá bom, mas está tudo servindo você. E quando você sai para o mundo, e você não é acostumado a servir as outras pessoas, aí a gente vai passando em cima de todos igual um trator. Aí vem uma doença. E aí vamos colocar aí, quem já ficou internado sabe do que eu estou falando. Ai, Deus me livre, Estela. Vamos falar a verdade. Você vai para o hospital, a enfermeira não atende você do jeito que você quer, na hora que você quer. E não é porque elas são ruins, o atendimento é mal, porque elas têm horário. Eu brinco com a minha mãe usa fralda, né? Eu falo, mãe do céu, no hospital o povo fica 4 a 6 horas ali, né? É desumano o jeito que eles tratam um ou outro, mas é porque eu sei, funciona nos horários. Ah, mas é má vontade de muito, pode ser, mas eles têm algumas regras ali. Na tua casa, o que você faz? Você toma banho a hora que você quer. Vai tomar banho a hora que você quer no hospital. Você tá dormindo, vem uma pessoa fazer, sabe o quê? 3 horas da manhã, tirar seu sangue. Já viu isso sendo? Mas de madrugada, mas claro, tá aqui, tá bem prescrito. O médico falou que o meu turno tem que colher o seu sangue. 3 horas da manhã alguém te acorda na tua casa? Não. Então aí você tem esse tratamento de choque e não é, ai, que mal, que Deus me livre. É só para você ver que a vida que você está vivendo, tudo funciona, tudo está certo, todos me servem. Não é assim. E aí você sai dessa situação de internação ou de doença, porque pode ser uma doença que você passou na tua casa. Vamos colocar uma gripe forte. O que a gripe forte faz com você? Cama. Meu Deus, eu não tô conseguindo levantar. O índice bom aqui de São José do Rio Preto é que diz que esse ano não teve tantos casos de dengue igual os outros. Quem já pegou dengue aí sabe do que eu tô falando. Eu nunca peguei. Mas a descrição é, passou um trator em cima de mim? Apanhei de 10 pessoas. Os meus ossos estão quebrados e eu fui fazer raio-x, não tem nada quebrado. O que está acontecendo, meu Deus? Dizem que é uma sensação dessa, você não consegue levantar da cama. E aí, quando você está na cama, vamos colocar 3 dias. 3, não vamos colocar mais que isso. Nossa, eu queria tanto agora estar ali fora, na cadeira ali, ó, no sol, perto das minhas plantas. Queria tanto agora estar batendo uma vitamina, fazendo meu cafezinho, mas eu não tenho nem força para levantar. Você começa a pensar em coisas simples da sua vida que você já não tinha prestado atenção mais, que é maravilhoso. Agora, o porquê que uma pessoa fica cego, a gente não
a gente não consegue saber. Você vai vasculhar dentro das situações da sua vida o que está trazendo de ensinamento. E eu vou dizer para vocês, a doutrina espírita pode dar uma falsa sensação em você que está tudo bem ter problema. Não é disso que eu estou falando. Por exemplo, vamos supor que você começou com algum tipo de dor. Ai, ó, é assim, a doutrina espírita diz que a dor vai nos ajudar, vai nos libertar. Não, não, não. Vai atrás da cura. A ciência está dentro do tríplice aspecto da doutrina: filosofia, ciência e religião. Nós estamos caminhando para um mundo que não vai haver mais dor. Então a ciência já está avançada. Não menospreze essa informação. Você está com uma dor, você vai procurar ajuda. Porque pode ser que a pessoa está com algum problema, lê esse evangelho e distorce tudo. Diz assim, não, peraí, então um cego tem que ficar cego porque ele é o caminho da salvação. Tá dando um problema no seu olho? Vai atrás disso. Vai atrás porque você consegue, às vezes, reverter. Não se sinta iluminado, não. Fala, não, eu vou ficar com esse problema aqui, porque isso aqui vai me levar para o céu. Não é assim. Busca ajuda, busca se recuperar. E no meio disso tudo, pergunta, o que eu estou aprendendo com isso? Eu quero me livrar disso. Nossa, eu estou com uma dor aqui. Eu vou ver o que é isso, mas isso daqui, ó, essa dor está me limitando. Tem uma amiga minha que acho que ela caiu, ela não está conseguindo mexer o braço esquerdo. A mãe do Natan. Aí ela falou, nossa, Estela, eu tô precisando de alguém, tô precisando de alguém para me ajudar a tomar banho. Mas é só por um tempo, eu preciso de uma pessoa 15 dias, o médico falou. Gente, o que esses 15 dias vai ensinar para minha amiga? Meu Deus, eu não quero esse curso aí intensivo, pelo amor de Deus, não quero. A gente muitas vezes não quer. Então, para você não querer, sabe o que você faz? Antecipa a lição, para não precisar doer. Eu vivo falando para a Livinha na escola, como que é uma criança exemplar? A professora está passando a tarefa, você já vê ali, nossa, eu já vou anotando, amanhã eu vou conseguindo responder algumas coisas aqui, que aí depois, na hora que eu chego em casa, eu quero brincar, e a minha tarefa já está quase pronta. Ou senão, você pode estar na hora de dormir, igual aconteceu, foi quinta-feira, eu acho, passada. Todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite, Lívia. Esqueci de fazer a tarefa, mãe. Eita, com sono, na hora de dormir, vai fazer o que tem que ser feito. Então, dá para você antecipar. O que eu posso fazer de melhor? Para eu ser mais educada. Eu lembro que eu cuidei de uma senhora uma vez, que ela falou assim para mim, Estela, ela tinha 83 anos. Ela falou assim, é lá de Tupã, eu vi uma pessoa de Tupã aqui, né? E aí ela disse assim, Estela, outro dia, meus filhos precisaram viajar, me colocaram num lugar ali, internaram num lugar. Não sei o que, feliz. Ó, de feliz não tem nada. Sabe o que eu fazia? Levei um monte de nota de R$50 e quando a pessoa vinha assim, eu já dava os R$50, porque aí eles me tratavam bem. Interessante, né? Ela encontrou um caminho. Eu vou tratar as pessoas bem antes que elas me tratam mal. E aí todo mundo me tratou bem. Eu sempre dava R$50. Vamos antecipar isso aí, não precisa nem gastar o teu dinheiro. Falando, pelo amor de Deus, tá? Imagina eu dar 50 conto para cada pessoa que eu ver para me tratar bem. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Dá um boa noite, bom dia, boa tarde, em nome do Senhor. Dê assim, ó, um por favor, muito obrigado. Nós parecemos crianças às vezes, daí eu falo para as minhas filhas. Para Livinha tá com 9 anos. Olívia, desmancha essa cara aí, filha. Que a Lívia, gente, você perdoa. Todo mundo que já encontrou ela no centro espírita. Oi, Livinha, ela faz assim. Oi. Não é assim desse jeito? E a gente tá no pé dela. Falou, Lívia. Mas nós sabemos que o adolescente, a criança, não tá com o córtex cerebral inteiro. Então eles entendem a empatia de um jeito diferente que nós entendemos. Só quando ele chegar na maturidade que ele vai perceber que o que ele está fazendo está afetando o outro. Então, isso daí é ciência também. Mas, mesmo assim, a gente vai ensinando a fazer a nossa parte. Então, finge um sorriso aí, Lívia. As pessoas chegam até você,
Ela trava e fica assim, oi, como você chama? Lívia. Não, filha, dá um sorriso. E ela é fechadinha, assim. A gente está ensinando, mas o problema é que ela é uma criança. A gente sabe que até cientificamente ela vai demorar um pouco para descobrir que ela precisa ser empática. Mas e quando você está falando de um adulto que não está fazendo o básico? Aí é complicado. E o tratamento dentro de casa, como é que tá? Não, Estela, para nossa, pessoal, não, eu cumprimento todo mundo. Eu trato todas as pessoas com respeito, mas sabe às vezes quem que você está tratando com desrespeito? As pessoas que habitam o seu lar. As pessoas mais importantes, sabe por quê? Qualquer tipo de problema, situação que você vai viver, é aquela pessoa que vai te ajudar, é aquela pessoa que vai estar do teu lado. E é justamente aquela pessoa que eu trato de qualquer jeito, que eu falo de qualquer jeito. Ela me conhece, eu não preciso mais colocar máscaras. E aí, quando você fica doente, como quando eu fiquei doente com Covid, eu lembro que o Ociander, ele fez todas as funções que geralmente era minha aqui de casa. Só que o mais importante, eu lembro até hoje, é que eu não conseguia raciocinar, porque estava faltando oxigênio para mim, então falta oxigênio para o cérebro. E eu não conseguia orar. Olha, gente, que coisa. Ah, mas você é uma pessoa cheia de fé. Eu não tinha raciocínio para fazer uma prece. O que adianta eu ser cheia de fé? Aí sabe o que o Sender fazia? Ele ia lá e fazia a prece umas 3 vezes por dia. Isso é tão pouco na ação, parece pouco, né? Fala, poxa, mas então 3 preces por dia, vamos colocar aí que ele gastava 10 minutos por dia com você? E se você tá achando isso muito, é claro que é muito. Porque era a única pessoa que conseguia fazer prece para mim. Covid, todo mundo, ninguém podia ir na casa de ninguém. Ele podia não ter feito. Mas para mim a importância daquilo foi muito grande. E aí tem um monte de gente que eu tratei bem fora para o mundo, mas foi ele que trouxe esse pequeno detalhe. Sabe aquela pessoa que te leva um chazinho quando você está doente? Aquela pessoa que nem hoje falou para mim, põe meia no pé. Tô te avisando, põe meia no pé. É que eu fui levar as meninas na escola, eu coloquei chinelo de dedo. Falei, chinelo tá me atrapalhando, tirei a meia. São essas pessoas que você tá achando que tá te apurrinhando. Fulano, não senta perto da televisão assim. Você vai ficar cego de ficar muito perto. Nossa, ouve a música mais baixo, você vai ficar surdo. Não, mas como enche o saco essa mulher? Como enche o saco esse homem? Não é encher o saco, sabe? Porque as pessoas cuidam de você. Então, como eu estou tratando essas pessoas? E o recado é esse, gente. Vê o problema que você tem, vai atrás da solução. Se não tem solução, já vê o que eu estou aprendendo com isso. Se ele tem solução, vai atrás, mas também se pergunta, o que eu estou aprendendo com isso? Que uma simples gripe, dor de cabeça, um canal no dente, qualquer coisa vai te trazer algum tipo de elevação. Aproveita o curso. Eu vou até tomar um cafezinho. Pega aí um cafezinho. Eu pego um cafezinho. Tá quente, para esquentar a goela um pouquinho aqui. Pois bem. Ixi, vocês estão servidos? Tá muito quente. Vocês estão servidos? Um cafezinho, não? Eu vou dar uma chacoalhadinha. Deu vontade de tomar um cafezinho aqui agora. Tem batom, ó. Batom não vai dar muito certo comigo, não. Tá bem quente, Vocês estão servidos? Não dá pra ver a fumacinha aí? Vamos ver, ó. Ó. Assim, ó. Pois bem. Meus amigos, hoje nós estamos diante de mais uma lição que nos propõe o seguinte: que nós utilizemos todos os recursos que nós temos de uma forma inteligente, porque senão esses recursos podem um dia ser motivo de grande arrependimento de nossa parte de não utilizá-los de forma adequada. Obviamente que a lição aqui, ditado pelo cura de Ars, né? Como é que é mesmo o nome do espírito? Vianney, né? Vianney. O Vianney fala que usou o exemplo de uma menina que chegou até ele para que ele pudesse curar. Né? Começa a história assim: vocês estão querendo que eu cure, mas quem cura é só Deus, eu sou apenas um instrumento. Eu não curo ninguém. E se Deus não autorizar, não tem cura, porque a cura muitas vezes é sinônimo de perdição. Você conhece gente que tem uma avidez para falar mal da vida dos outros? Você conhece, não? Você já ouviu falar de alguém
que tem uma grande expertise em enxergar problema na vida alheia e muitas das vezes deturpar o problema, aumentar ele, transformar ele em polêmica. E às vezes a coisa era até tão simples de ser resolvida ou de ser avaliada. Então nós encontramos pessoas que usam as suas habilidades de uma forma equivocada e que futuramente essas habilidades serão retiradas para preservar a jornada da própria pessoa. Parece castigo, mas é assim, é um sentido de preservação. Eu já usei o exemplo aqui, e vou usar de novo, que vale a pena sempre recordar, que um pai prudente, quando sabe que o filho pega o carro e tem notícia, assim, algum vizinho, algum amigo, algum parente chegar e avisa ele, fala o seguinte, teu filho tá correndo com o carro na rodovia, tirando um racho na rodovia aí, hein? Eu vi ele esse fim de semana aí, ó, tava mais de 200 por hora, hein? O pessoal fotografou lá, filmou, estão falando e tal. O que um pai prudente faz, gente? Você que é pai, que é mãe, o que você faria? Você continuaria dando a chave do carro para seu filho continuar cometendo loucuras? Ou você iria dar um alerta nele primeiro? Olha, filho, é o seguinte, estou sabendo aí que você está fazendo coisa errada com o carro, hein? Eu acho melhor você parar. Porque senão você vai morrer e vai matar alguém junto. E vai matar nós aqui de desespero também. Ou se você não morrer, vai para uma cadeira de rodas, vai para um hospital aí muito tempo, enfim, vai dar problema grave. Não é isso que um pai faria? É um pai prudente com toda certeza. É isso que Deus faz com a gente também. Só que Deus tem uma mão bastante amorosa, bastante. Nós ainda somos meio brutos ainda, né? Se sou eu, já arranco a chave e falo, não vai dirigir mais um bom tempo. E na hora que eu der vontade, eu te empresto o carro de novo. Mas Deus, ele é mais prudente. Ele vai avisando, vai dando toques. Você percebe que tem gente que vai tendo aí probleminhas menores, e a coisa, se não for sendo consertada, a coisa vai agravando. Vai agravando. Que nem, por exemplo, essa história que eu falei agora no início, a gente brinca, né, com pôr meia no pé. Gente, usar meia no pé é uma questão de segurança para a sua circulação periférica. Falando de uma forma aqui pouco terapêutica, é basicamente assim: se as tuas extremidades, que são mãos e pés, não estiverem devidamente aquecidas, o sangue não circula lá. Então, onde que o sangue vai circular? Na região central do corpo. Então, vai ficar concentrado o sangue em áreas onde não precisaria ter tanto sangue assim. E o que vai acontecer? Vai dar aumento. Infarto. Não, vai dar aumento de pressão arterial. O nosso irmão Lúcio chegou aqui. Grande Lúcio Martinez Fernandes, um abraço especial para você, viu? Gratidão pelo carinho, ter recebido a gente tão bem como sempre lá no semeador ontem à noite. Então, o sangue ficando na região central, ele fica acumulado, que ele deveria estar bem distribuído. Isso faz com que a pessoa então tenha propensão à hipertensão e, consequentemente, pode haver um aumento, com o aumento da pressão arterial, pode haver um rompimento dessas artérias, que é o chamado AVC hemorrágico, ou pode também haver um processo de estagnação do sangue, que é o AVC isquêmico, ou pode ter também um rompimento por conta de excesso de pressão. Daí surgem os aneurismas, etc. Às vezes o indivíduo está com aneurisma no pé, na cabeça, por exemplo, o aneurisma aórtico, na artéria aorta, porque ele vive com pressão alta, porque ele vive andando com o pé descalço no frio, porque ele é teimosinho. Você fala, mas é um exagero isso, pelo amor de Deus. Fala, gente, não confia em mim, não. Pesquisa aí na inteligência artificial aí. Vê se tem fundamento isso que um fisioterapeuta está falando aqui. Não deem crédito para mim, não. Deem crédito. Vai pesquisar. Pergunta para o seu cardiologista. Pergunta aí para o seu médico vascular. Chat GPT. Pergunta pro chat GPT. Vê se tem fundamento isso ou não. O indivíduo aumenta a pressão arterial, ele começa a ter problema renal, problema hepático. O coração fica sobrecarregado, fica hipertrofiado. Então, o que acontece? Olha como é que Deus é bom. Ele vai avisando assim. Eu tô com uma dor na perna. Começou a me doer muito o joelho, começou a doer minha coluna. E às vezes o problema é má circulação por teimosia. Só que a coisa começa devagarzinho. É um pé que fica formigando, é um pé que fica ardendo, é o dedinho que eu não tô mais sentindo, parece que tá perdendo a sensibilidade do dedinho do pé, do quinto dedo, né? Quinto metatarso. E aí a coisa vai avançando.
quanto mais teimosa a pessoa é, maior vai ser o inferno que ela vai viver. Eu te pergunto, você está disposto a entrar literalmente no inferno? Porque o inferno é uma criação da gente. Quanto mais teimoso nós somos, mais teimosos, maiores serão as dificuldades. E as dificuldades estão tentando nos encaminhar para o entendimento, para a sabedoria, para a inteligência. Quando a gente resolve abrir mão da inteligência, ou resolve pagar para ver, pode ter certeza que você vai pagar. E você vai pagar caro. Vai doer. Quando se fala, então, bem-aventurados que têm os olhos fechados, o Vianney deu um aconselhamento. Eu vou ficar feliz de poder ser instrumento de Deus para poder curar essa menina que está cega. Eu tenho certeza que ela vai ficar feliz também. Mas se isso acontecer, se Deus der a permissão, como deu para muita gente, e dá até hoje, muita gente fica cego temporariamente, depois recupera a visão, que isso seja motivo de refazimento, de repensar a própria jornada. Se você, então, teve a chance de ir ao inferno e sair dele, reveja seus conceitos para avaliar se você não está caminhando para de novo entrar nele. Quantas pessoas você conhece que se dizem assim, eu sou outra pessoa depois que eu estive doente. Eu sou uma pessoa renovada. Passei, sei lá, por um câncer, passei por um acidente de automobilístico, fiz alguma coisa aí que... Aconteceu alguma coisa comigo que foi assim, séria, mas eu venci. E hoje me sinto uma pessoa muito mais humana, muito mais voltada para as causas sociais, sou uma pessoa mais paciente, mais manso, diminuiu aquela minha ira. Portanto, a pessoa aprendeu. Agora, você já viu aqueles que são casca grossa, que resolvem não mudar de jeito nenhum? É tropeço atrás de tropeço. É cegueira atrás de cegueira. É aleijamento atrás de aleijamento. É acidente atrás de acidente. É preciso fazer uma autoavaliação, sabe? Se a gente tivesse aí uma capacidade de se enxergar como causador dos próprios problemas, que a gente sempre dá um jeitinho de delegar a função, né? De encaminhar assim, o meu problema é por causa do prefeito, por causa do presidente, por causa do meu patrão, por causa do meu filho, por causa do meu pai que não fez isso quando eu era pequeno, ou não fez aquilo, por causa do meu irmão. Como a gente delega muita função, a gente fica esperando que os problemas tenham resolução através de fatores externos. Nós temos essa triste expectativa. Não, mas você vai ver, minha vida vai melhorar na hora que mudar de governo, na hora que mudar o prefeito aqui da cidade, na hora que eu mudar de emprego, e aí a gente vai ficando estagnado e não percebe que os 90% dos nossos problemas seriam resolvidos de maneira muito mais prática e rápida, se nós assumíssemos a responsabilidade. Então, você tem acontecido muitos problemas na sua vida? Tem acontecido de você ter atrito com muita gente? Você vive trocando de roda de amigos? Se a rotatividade na sua vida tem sido crescente, ou seja, cada dia é um amigo diferente, tem que ser um amigo diferente, porque o amigo de um ano atrás aí já não presta, não quero mais saber dele. Ou então, se eu vivo tendo assim, as pessoas vivem muito insatisfeitas comigo, será que a gente não pode desconfiar que o problema é nós? O problema está em nós? Você já desconfiou disso alguma vez já? Que tem coisa que acontece ruim na sua vida? Você já desconfiou que pode ser o problema, pode ser você? Porque se não fosse o problema que nós, de certa forma, atraímos magnetizadamente, vamos dizer assim, não seria justo Deus permitir que a gente vivenciasse problemas desnecessários, né? Será que existe alguma coisa na obra divina que está fora do prumo? Será que tem algum desígnio divino? E às vezes os desígnios não são somente os bons? A gente fala de desígnio, é desígnio de Deus. A gente sempre pensa em virtude, né, em coisa boa. Será que quando acontece alguma coisa ruim, entre aspas, não tem algo bom por trás? Que
está tentando nos empurrar para a gente encontrar alguma solução que a gente nunca teve? Quem está desconfiando disso já, quem está desconfiando de si mesmo, já está entrando num novo patamar de vida. Quem está desconfiando que anda cego para certas coisas e está descobrindo que talvez essa cegueira seja causada por si mesmo, já está dando um passo além. Já está começando a poder ter a oportunidade de se ver livre dessa cegueira. Então você pega, por exemplo, aí, fanáticos políticos, pessoas que se tornaram verdadeiros idiotas. Desculpem a força de expressão, mas as pessoas que não raciocinam mais. Jogaram de lado o bom senso em nome da sua ideologia, em nome da sua bandeira sendo levantada. Não importa o que aquilo que eu defendo cometa de erro, eu vou defender até o fim. Mesmo que esteja errado, eu vou defender. Qualquer um dos lados. Isso, não importa. Isso vale para qualquer um. Não estou aqui falando nem de A nem de B. Estou falando de todos. Todos que estão fanatizados em qualquer aspecto fugiram da razão e começam a se encaminhar para períodos de sofrimento, que são os períodos de sofrimento que vão encaminhar a pessoa ao bom senso, à serenidade, ao equilíbrio, ao bom senso, à observação, à busca por mais paz. Chega um momento que você fica tão desgastado, e a gente tem encontrado pessoas assim no nosso caminho, que as pessoas começam a adoecer. Eu tenho lidado com gente doente já há mais de 20 anos, né, tratando delas, e algumas pessoas têm a coragem, que eu admiro até muito, de confessarem. Eu vou atender a pessoa e falar assim, eu estou muito ansioso ou muito ansiosa, isso tem me desgastado muito, e eu pergunto à pessoa, você quer confessar para mim por que você está ansioso? Conta para mim, quem sabe eu posso te ajudar. E tem alguns poucos, raros, né, raríssimos, que pegam e confessam, olha, eu estou muito aborrecido com essa questão política e tal. Mas qual que é o motivo? Ah, é porque isso acontece isso, acontece aquilo, o tal lado é o demônio e o meu lado é o anjo. E aí a gente descobre que a pessoa perdeu o bom senso, porque não existe demonismo total e nem angelitude total, não existe. Nós vivemos uma verdadeira gangorra, né? E quando a pessoa acha que a gangorra só está do lado dela, do bem, o bem é só do lado dela, ela perdeu o bom senso e a razão. E ela entra numa linha de fanatismo político e isso desgasta a pessoa profundamente. Ela começa a ter problemas assim, taquicardia, ansiedade, aumento de pressão arterial, não tem mais contato com ninguém que pensa diferente dela. Então ela vai ficando um verdadeiro, como é que o indivíduo fica mesmo distante, né? Um ermitão. Você fica lá, um ermitão morando numa montanha, a montanha Sua razão. é a sensação do seu grande saber. E esse grande saber muitas vezes tem recheado de muitos equívocos. Então a gente vai descobrindo o seguinte, qual que é a pena, qual que é a cegueira do indivíduo fanático político? A solidão, a perda de bom senso, perda de equilíbrio, perda de observar e reconhecer o que tem de errado dentro da própria ideologia. Quando a gente fanatiza em algo, a ruína é certa, você pode ter certeza, é só esperar. Começam a surgir problemas e desavenças, e acidentes, e doenças, e solidão, perda de amigos, e vai, a pessoa chega uma hora, ela está sozinha. Aí talvez ela vai começar a pensar que é possível que ela esteja equivocada em alguns aspectos. E ninguém também é totalmente equivocado 100%, ninguém também é 100% dotado de razão, né? Então, meus amigos, que a gente consiga afastar a cegueira que está à espreita de nós. A cegueira é um recurso que Deus usa para tampar os nossos olhos de carne, para abrir os nossos olhos do espírito. A cegueira, vamos usar aqui a cegueira, vamos usar também a mudez, né? Você às vezes ficar mudo vai ser para você não falar nada, para você mais ouvir do que falar. A surdez.
vai ser para você ouvir menos o que está de fora e ouvir mais o que está de dentro. Ouvir mais a voz de Deus. Se um dia você ficar surdo, aí você começa a pensar assim. Engraçado, teve uma paciente minha que um dia me confessou. Ela falou assim para mim, isso uns anos atrás. Ela falou assim: eu comecei a ficar surdo, era um senhor, inclusive. Ele falou assim: eu comecei a perceber que eu ia nas festas, o pessoal não conversava comigo. Eu achei estranho, porque estava todo mundo ali conversando entre si e ninguém vinha falar comigo. Na verdade, ele falou assim, depois que eu fui ver que o pessoal falava comigo, eu não estava ouvindo. Tadinho. Eu achei interessante ele falar isso aí, de perceber que ninguém conversava com ele. Ou então as pessoas chegavam, falavam para ele e falavam assim, nossa, por que a pessoa fala tão baixo assim, né? E ele não estava ouvindo mais. Aí ele pôs aparelho, tá, aqueles aparelhinhos hoje em dia modernos, você quase nem vê mais, ele é quase que embutido dentro do canal auditivo aqui. E ele falou, agora eu voltei a ouvir de novo. Mas enfim, um período de surdez é para você se ouvir mais a voz de Deus. O período de cegueira é para você enxergar mais as coisas que precisam ser enxergadas através de outros sentidos. Eu desejo muito que nenhum de nós tenha necessidade de passar por nenhum capítulo desse tenebroso, assim, sabe? Nenhuma limitação, nenhuma perda de sentido. Eu desejo muito que nós fiquemos todos muito afiados na nossa visão, nos nossos ouvidos, na nossa fala, na nossa capacidade de falar, para que nós não percamos o direito de utilizá-los. Não queira você programar uma encarnação para você não conseguir falar. Porque o que você fala, o que sai da sua boca é somente apontamentos, é somente metralhadora com a sua garganta, é grito, é xingamento, é urro. Tem gente que urra, a pessoa parece um leão rugindo. Não perca a sua voz, não programe nada para destruir a sua vida. Não queira aprender pelo caminho mais doloroso. Não queira desidratar através das lágrimas. A desidratação saudável é através do suor, do trabalho, do esforço, de ouvir isso e ponderar. Será mesmo que o meu problema, quem está causando são os outros? Será que Deus me abandonou aqui no meio de um monte de gente desequilibrada? E quem está cuidando de mim e direcionando o meu destino são as outras pessoas? São as pessoas com quem eu trabalho junto, a minha família, a política, os políticos? Será mesmo quem está coordenando a minha vida, quem está me direcionando para o buraco, são as outras pessoas? Nós precisamos ponderar isso, para descobrir logo que o grande algoz da nossa vida somos nós. Você vive aí com a cegueira estomacal, de problemas digestivos severos, é uma cegueira, vamos dizer assim, gástrica. Você vive com uma cegueira na sua parte gastrointestinal? Faz uma pesquisa depois aí. Causas emocionais de problemas relacionados a processos gastrointestinais desequilibrantes. Problema de estômago, de azia, refluxo, queimação, até câncer. Já falei isso outras vezes aqui, mas sempre vale a pena usar isso como exemplo, porque é uma coisa mais comum. Você vai descobrir que a grande causa do teu estômago não ser bom obviamente, você deve comer muito rápido, não deve mastigar os alimentos direito. Se não for esse o problema, você anda muito irritado, muito nervoso. A irritação atinge poderosamente a produção de ácidos do estômago. O organismo começa a produzir mais ácido do que deve e o próprio ácido que o seu corpo produz vira seu inimigo. O ácido tem que permanecer em equilíbrio. Ele não pode ser insuficiente, senão o alimento não é quebrado, as fibras. E ele não pode ser em excesso, senão ele começa a derreter o teu próprio estômago. Então você vê indivíduos com úlceras gástricas severas, algumas delas elas viram feridas internas que causam até hemorragias internas. Tem gente que morre por conta de úlcera estomacal, sabia disso? Pode pesquisar aí. Causas de mortes no Brasil ou no mundo relacionadas a úlceras estomacais. Você vai ver que morre, muita gente morre, a pessoa morre por causa de problema de estômago. Mas a pessoa morre, mas não abre mão de uma raivinha todo dia de alguma coisa. Será mesmo que nós estamos destinados a viver cegos
Agora eu vou inventar uma palavra aqui. Cegos gastricalmente ou gástricos, para poder pôr a palavra correta? Não, você não veio destinado a ficar cego gástrico, não. Você não veio destinado a ser cego no seu intestino, que não funciona de jeito nenhum, que você vive aflito, você vive travando o teu intestino, você vive angustiado, você vive aflito, vive pensando no futuro, você não vive agora, você vive sempre ansioso. Aí seu intestino não funciona direito. Você não bebe água, você não come alimentos saudáveis, você não mastiga direito. Enfim. Achei bonitinha a história que o Lu contou aqui, ó. Na ópera Turandot, a escrava salva a vida do rei na invasão do palácio. E quando o príncipe pergunta por que ela arriscou a sua vida, ela respondeu: porque um dia o Senhor me deu um sorriso. Pois é, são coisas simples, né? Na vida, que fazem com que a gente possa desenvolver mais gratidão, né? Você vê, às vezes alguém que vai te salvar um dia, alguém que você sorriu para ele, né? Uma vez só. E a Maura Gomes está perguntando aqui, falar sobre as tatuagens, um dia deste comenta a respeito. Olha, Maura, em respeito à tatuagem é o seguinte, não deixa de ser uma mutilação que você faz no seu corpo, né? Porque você, apesar de não causar grandes transtornos, por exemplo, você não fica inflamado, você não fica aí com propensão a desenvolver câncer de pele, pelo menos que a gente tem notícia, né? Mas assim, não deixa de ser uma agressão que você faz ao seu organismo. O organismo teu, ele é preservado para ser íntegro. Todo tipo de alteração que você faz no seu organismo é considerado uma mutilação. Quando é uma mutilação que você faz para corrigir um problema, é uma coisa. Agora, quando é algo só para adornar ou para modificar, se o seu padrão mental for tão elevado, ele pode neutralizar o problema que você causou nele. Mas geralmente a tatuagem depois fica impregnada também no teu perispírito, né? Então, em outras encarnações... Mas eu não tenho obra nenhuma dizendo isso. Sim, então a gente vai estudando e vai desenvolvendo esses raciocínios. Nem tudo está nas obras, mas tudo está também na nossa consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas, enfim, é proibido fazer tatuagem? De forma alguma. Não é proibido fazer nada. Mas saibamos quais são as consequências. Existe ali uma alteração que foi feita no seu organismo, né? Mas esse é um assunto para um outro dia, que hoje aqui nosso foco é bem-aventurados que têm os olhos fechados. Eu diria o seguinte, bem-aventurados também são os que têm os olhos abertos, mas os olhos abertos para fazer o bem, para enxergar o belo, para poder aprender. Com os olhos você aprende. Às vezes, através da observação, você aprende mais do que se alguém vier te contar uma coisa. Você já observou alguém fazendo algo, você fala, nossa, eu quero fazer um negócio desse um dia. Quero fazer igual essa pessoa faz aí. Então, que nossos olhos sejam usados para enxergar o belo e acumular aquela informação para nós. Não é isso? É isso aí. E semana que vem, então, estaremos mudando de capítulo, hein? Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha só. Já fica o convite prévio para você aqui, ó. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E até a Cristal ficou interessada aqui, ó. Ela vai querer participar também semana que vem. Né? Que é colo. Então, eu quero te convidar, para a gente finalizar aqui. Meu cafezinho até esfriou já. Eu lembro de uma amiga minha sobre a tatuagem ou qualquer coisa que você queira adornar o corpo e modificar ele. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo provas voluntárias e verdadeiro silício, né? Que existem coisas que você vai atrás. A tatuagem eu nunca vi prejudicar ninguém na vida, se inflamar, alguma coisa, mas a minha amiga estava muito na dúvida se ela colocava silicone, porque era como se fosse assim um trauma que ela tinha, né? Silicone nas mamas. E aí ela falou assim, Estela, daí a gente não pode mexer no corpo, né? Que o corpo, ele é um templo que foi dado por Deus. Eu falei, mas quanto isso te incomoda? Me incomoda muito. Eu falei, gente, você acha que Deus vai te condenar por alguma coisa que você faça realmente assim? Porque essa roupagem nossa, a gente tem que tratar ela com respeito, sim, mas se é algo que você está querendo, você acha importante, você não vai virar uma aberração. Então, acho que tem um equilíbrio em tudo. Como o Sandra falou, o extremo é sempre prejudicial, não é? Porque vamos supor que a gente fala que tatuagem é uma coisa ruim. Gente, eu conheço tanta gente de tatuagem, que são pessoas tão maravilhosas, que não tem como falar assim, tatuagem é ruim. Então, não dá para taxar dessa maneira. Tem
Tem tudo uma... E essa amiga minha colocou silicone, é uma pessoa muito boa, muito feliz. E, ai, mas ela alterou o corpo dela. Então, Pois é. Isso vale aqui para uma pergunta aqui que foi feita pela... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem perguntou aqui. A Vanessa Machado. Se essa mesma lógica se aplica a brincos e piercings. Sim, Vanessa, porque é o seguinte, por exemplo, na questão dos brincos ou piercings que você coloca na sua orelha, eu como acupunturista auricular te digo, tem locais que você fura na sua orelha que tem ligação com terminais nervosos de órgãos internos até e pode causar prejuízo ainda nessa encarnação. Quer dizer, você põe um piercing, por exemplo, aqui assim, nessa região onde eu estou aqui com a ponta do dedo, ó, vai afetar os seus ombros. Porque nesse local aqui, se for furado, você pode lesar um nervinho que tem ligação com o seu ombro. Se você furar aqui dentro, onde eu estou com a mão aqui dentro, aqui, ó, aqui são os órgãos como coração e pulmões. Aqui de cima, aqui nessa região aqui, ó, órgãos digestivos, intestino. Então, tudo que você faz gera uma consequência. mas isso daí leva nessa vida mesmo, né? Não vai Sim, para... sim. Não vai ninguém te condenar no mundo espiritual. Olha o que você fez. Então, por na exemplo, eu já orelha. atendi gente, uma menina nova, de 18, 20 anos de idade, que tinha uma dor no ombro inexplicável. Aí eu cheguei para pôr o ponto no ombro dela aqui, no ponto do ombro, o ponto estava furado, porque ela colocou um piercing bem nesse local. Eu falei, quanto tempo faz você ter essa dor no ombro? Ah, uns 3 meses. Eu falei, quanto tempo faz você furou esse para colocar esse piercing aqui? É, faz uns 3 meses. Ela olhou para minha cara assim, espantada, e falou, nossa, não acredito. Quer dizer que é por causa desse furo aí? Eu falei, pois é. Você furou bem no local do ponto do ombro aqui, que não pode ser lesionado. Então, quer dizer, tem consequência, né? O nosso corpo inteiro, ele tem ligações nervosas. Você vê o próprio acupuntura sistêmica, que é a colocação de agulhas em várias partes do corpo. Às vezes você põe uma agulha aqui na testa, por exemplo, para poder tratar um problema de estômago. Então, se você mexer na sua testa, vai te dar problema de estômago, entende? Não existe nada que não esteja interligado e correlacionado. O nosso organismo é um todo. Para você ter saúde, você precisa cuidar bem dele inteiro. Não adianta você cuidar, vou cuidar só da minha alimentação, mas não põe meia no pé. Você cuida da alimentação, mas você não corta suas unhas, não faz uma higiene bucal adequada. Enfim, esse é um assunto para outro dia. Hoje não dá mais tempo, né? Mas enfim, tudo tem relação, gente. Não existe nada que seja inconsequente. Tudo vai ter uma consequência, seja boa, seja ruim. Certo, meus irmãos? Vamos então para o nosso momento da oração. E a Finalizando. Cristal quer ficar no colo. Vou levar ela para cozinha. Que bonitinha, né? Cristal tá Tchau, assim. gente. Até semana que vem. Ou para que a gente venha em Olímpia amanhã. Isso. Até amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Vai lá ver se está tudo ok com a dona Isabel lá. Vou lá. Ver se está tudo bem com a transmissão. Quero convidar vocês então para a nossa finalização aqui dessa manhã, o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, com grande gratidão, nós encerramos aqui hoje esse estudo, te agradecendo pela oportunidade de nos esclarecer, de nos abrir a mente, de nos dar apoio incondicional para que nós nos desenvolvamos de uma maneira satisfatória e que essa satisfação, mestre, venha com essa desconfiança de nós mesmos para podermos absorver o conhecimento e descobrir que quem precisa se transformar somos nós. O mundo vai se transformar, mas a gente sabe que tudo é mais lento quando vem de fora. A verdadeira acelerada transformação e renovação se dá quando nós descobrimos que nós somos os nossos algozes, que a maior parte dos nossos problemas tem muita ligação com a nossa teimosia, com a nossa irritação, com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, com defeitos morais que nós insistimos em ocultar e não reconhecer que nós, vez por outra, os praticamos. Ironia, deboche, desrespeito, desconsideração, língua afiada, olhos que enxergam somente os defeitos, boca que é utilizada para proferir palavras que machucam, que ferem, que adoecem. Senhor Jesus, reconhecendo a nossa pequenez, nós te dizemos que desejamos muito
nos transformar. Abrir os nossos olhos, pois ainda temos a convicção que estamos cegos a muitas coisas que tem ao nosso redor, nós simplesmente não vemos. Uma delas, mestre, nós sabemos que é enxergar o mundo espiritual. Poucos de nós temos a habilidade de enxergarmos os espíritos, os nossos irmãos que estão aqui coexistindo conosco em esferas de sintonia diferente. Vai chegar um momento que os nossos olhos serão tão bons que nós enxergaremos o mundo físico e o mundo espiritual. E te agradecemos, mestre, por esse ensinamento, por essa oportunidade de estudar essa doutrina abençoada que vem nos trazer essas informações. Estamos caminhando para um dia nos tornarmos mais hábeis na arte de usar bem os nossos recursos visuais, auditivos, da fala, os recursos da percepção, até do tato. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos enviar essa equipe espiritual que nos acompanha e que nos auxilia vigorosamente com instruções e intuições para que a tua mensagem se faça de uma forma bastante coesa, leve, agradável, respeitosa e absolutamente fiel. Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui presente nessa corrente, junto conosco, nessas manhãs de terça-feira. Abençoa ainda aqueles que vão nos assistir em outro momento, em outra época, pois não podem estar aqui pessoalmente, não podem estar aqui conosco visualizando e estudando conosco ao vivo. Permita-nos, mestre, estarmos aqui novamente na próxima semana, todos nós, com saúde, com alegria, com determinação, com empolgação pela vida, com espírito de trabalho e de coletividade. Encerramos por aqui, Senhor Jesus, abençoando o Senhor e Deus, nosso Pai, agradecendo por mais um momento leve, agradável, intuitivo, rico, que nós vivemos aqui nessa horinha e pouco que passamos juntos. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós desejamos muito pegar nas suas mãos, caminhar ao teu lado, hoje e sempre. E que assim seja.